Pessoal, bom dia. Vamos esclarecer aqui o que são radicais para a gente conseguir dar nome aos hidrocarbonetos ramificados, certo? Eu passei um material para vocês, dá uma olhadinha lá e aí eu vou explicar como é que funciona ou como é que surgem esses radicais. Nós sabemos os hidrocarbonetos, como são formados só por carbono e hidrogênio, então eles são formados a partir de ligações covalentes. O que são ligações covalentes? Nada mais é do que a ligação entre não metais. Ou seja, o carbono é um não metal, o hidrogênio também é um não metal. Então a ligação entre eles, né, vai formar ligações covalentes, certo? Então olha só, vocês viram lá, cisão de ligações. O que são essas cisões de ligações? Simplesmente a perda, né, de um elemento, seja a transferência, né, ou a retirada de um elemento químico. Então vocês viram lá, depende da quantidade de energia, isso vai depender da energia, né? A cisão ocorre de duas maneiras diferentes. Por heterólise, né, que é a quebra da ligação em que uma das espécies ganha elétrons e a outra perde, né? Então aqui ganha, fica negativa, aqui perde, fica positiva. E homólise, quebra da ligação sem perda nem ganho de elétrons. Então nenhuma das duas vai perder ou ganhar elétrons, certo? Então vocês têm lá, dá uma olhadinha lá no conteúdo, né, para ver como funciona, tá? Então vamos lá, o que são radicais? São átomos, né, ou agrupamento de átomos eletricamente neutras que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado, ou seja, vai ter uma valência livre, uma das suas ligações, né, no mínimo uma livre. Podem ser apresentadas genericamente por R. Então, seja, esse R, tá? O R, ele vai estar simbolizando que é um radical, tá? Então vamos lá. Nós sabemos, né, que os radicais são formados a partir dos hidrocarbonetos. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, aqui é o hidrocarboneto. Só tem um carbono aí, né? MET, né? Então ligação simples. Aqui eu tenho metano, certo? Ó, metano, carbono, 4 hidrogênio, tá? Agora olha só, se eu, certo, tirar um hidrocarboneto, aí eu vou ter aqui, ó, um composto com uma valência livre. Então fica uma ligação livre aqui, ó, certo? Então, o que acontece aqui? Essa ligação livre, né, fez com que esse hidrocarboneto deixasse de ser um hidrocarboneto e passou a ser um radical, certo? Agora aqui, ó, eu tenho um radical, certo? Não é mais um metano. O que acontece? Agora ele se transformou num radical e também, certo, mudou a sua nomenclatura. Ou seja, os radicais,
tem terminação IU ou ILA. E segue aquelas mesmas regrinhas, gente. Olha, a quantidade de carbono, certo? Tipo de ligação, por aí vai. Então aqui, olha só, como nós temos só um carbono, né, tem uma valência livre, então ele deixou de ser um metano e passou a ser um metil, certo? Então olha só, geralmente os hidrocarbonetos vão ter terminação IU, tá? Terminação IU. Então lá vocês têm os principais grupos monovalentes, lá tá com 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono e alguns nomes especiais, certo? Por exemplo, olha só, 2 carbono. Ó, 2 carbono, tá? Et. Certo? Então o que que nós temos aqui? Só acrescentar o il. Etil, pronto. Nós temos radical etil. Bom, vocês viram lá que nós temos alguns nomes especiais, tá? Dá uma olhadinha lá, então tá tudo relacionado à localização dessa valência livre, certo? Então olha só, vocês têm lá um carbono com 3 carbonos, né? Ou seja, um radical com 3 carbonos, tem duas nomenclaturas, certo? Então vamos ver por que essas duas nomenclaturas diferentes. Tá, vamos ver aqui, olha só. Nós temos aqui, ó. Opa. Carbono, 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 tá? Aqui. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Valência livre, certo? Olha só, o que que acontece aqui? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3. 3 carbono prop, certo? Terminação il. Por quê? Olha só, esse aqui é um propil. Né? A valência livre está nesse carbono aqui da extremidade, certo? Agora vamos supor que, olha só, esse caso aqui, então aqui nós temos hidrogênio, 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 hidrogênio. Olha só, nesse caso, tá? A valência livre está nesse carbono aqui, ó, o carbono do meio. Então, desses 3 carbonos aqui, esse aqui é o carbono central, certo? Então, o que que acontece? Nós temos aqui, ó, uma valência livre aqui nesse carbono. Então, ele passa a ter um nome especial, certo? Uma nomenclatura diferenciada. Por quê? Então, olha só. Então, ele passa a ser chamado de aí 3 carbono, né? Prop, né? IU, certo? Então, olha só. Ligação aqui, ó, tá no carbono. Aí pode ser considerado, né, de propil. Quando a ligação está no carbono do meio, aqui, ó, nós temos 3 carbonos. A ligação livre está aqui no carbono do meio, ele passa a ser, né, definido como iso. Então,
carbono, propil, certo? Então é isso aí, gente. Ó, dá uma olhadinha lá no conteúdo pra gente mais tarde dar nome aos hidrocarbonetos ramificados, certo? Então tá.